Direito notarial e registral, teoria geral. Antes de entrarmos propriamente dito no estudo do direito notarial e registral, na parte da teoria geral, vamos falar um pouco sobre a organização da administração pública. E nesse particular, nós precisamos entender que a administração pública pode transferir a titularidade do serviço público ou o exercício do serviço público para melhor administrar seus serviços. A transferência da titularidade do serviço público se dá por ato de outorga, que é feito por lei, também conhecido como ato de outorga legal. E a transferência do exercício do serviço público se dá por ato de delegação, também conhecido como ato negocial. Essa palavra delegação é conhecida na sua modalidade sui generis, ou seja, que delega, que entrega um serviço para que outro execute. E a forma como o Estado faz isso se dá através da organização do serviço público, que é estudado nas aulas do direito administrativo, que seria por meio da desconcentração e da descentralização dos serviços públicos. E nas aulas de direito administrativo, nós aprendemos que a desconcentração é quando a administração pública divide a sua estrutura para melhor servir a sociedade de forma interna, portanto, dentro de uma mesma pessoa jurídica, tornando dessa forma essa divisão hierarquizada, ou seja, havendo, portanto, a hierarquia em relação a essa desconcentração. Já no caso da descentralização, a administração pública cria um ente diferente, ou seja, uma outra pessoa jurídica, para a execução do serviço administrativo. Portanto, nesse caso, a administração pública transfere a terceiro uma parcela de sua responsabilidade, não havendo dessa forma hierarquização das pessoas jurídicas criadas com a pessoa jurídica criadora. No entanto, a pessoa jurídica que criou as outras pessoas jurídicas, descentralizando dessa forma o serviço, pode fiscalizar essa execução. No entanto, ela não é hierárquica. E em relação à descentralização, nós podemos ter a descentralização territorial, descentralização por serviço ou a descentralização por colaboração. A descentralização territorial, também conhecida como descentralização geográfica, é quando o ente público cria uma entidade local geograficamente limitada, mas separada administrativamente do ente principal. Um exemplo desse tipo de descentralização podem ser os territórios federais, que são administrativamente independentes. Temos ainda a descentralização por serviço, também conhecida como descentralização funcional ou descentralização técnica. Nesse caso, a administração pública transfere a titularidade e execução do serviço público. Isso se dá por meio de lei. Nesse caso, nós encontraremos a administração pública indireta. Como exemplo, podemos citar uma autarquia, que é criada por lei, sendo titular de um determinado serviço específico e responsável pela execução deste. Finalmente, temos a descentralização por colaboração. E nesse caso, apenas a execução do serviço é delegada a um terceiro. Observe que, neste caso em particular, no caso da delegação por colaboração, a titularidade não é delegada, somente a execução do serviço. E aí teremos como modalidades a autorização, a concessão ou a permissão, sendo a autorização realizada no interesse do particular e a concessão ou permissão realizada no interesse da administração pública. E é preciso salientar que a delegação de cartório ela não se encaixa em qualquer uma dessas descentralizações. E para melhor entender essa afirmação, nós fizemos um quadro comparativo, onde temos a concessão, a permissão e a delegação relacionada ao cartório. No caso da concessão, ela é feita através de licitação na modalidade concorrência. Já a permissão é feita também por meio de licitação, no entanto, não necessariamente pela modalidade concorrência, pode ser feita em qualquer outra modalidade. Já a delegação cartorária, ela é feita através de concurso público de provas e títulos, conforme nos aponta o artigo 236 da Constituição.
Em relação à concessão, a administração tem discricionariedade em relação a isso. A mesma coisa acontece em relação à permissão, que também é um ato discricionário. No entanto, a delegação cartorária, a administração pública é vinculada a fazer a delegação, também nos termos do artigo 236. Dessa forma, pode então a administração pública escolher em dar a concessão e a permissão. No entanto, no caso da delegação, ao passar no concurso público e cumprir todas as exigências deste, a administração pública é obrigada, dentro da relação das serventias vagas, a delegar o serviço. Ainda em relação à concessão, quem pode participar é tanto pessoa física como pessoa jurídica. No caso da permissão, somente pessoa física, assim como na delegação cartorária. E somente pessoa física pode participar do concurso público. Por fim, em relação à remuneração da concessão, ela se dá através de preço público. Já a permissão também se dá através de preço público. No entanto, a delegação cartorária, sua remuneração se dá através de taxa. Dessa forma, é possível perceber que a delegação cartorária é uma modalidade sui generis de delegação por colaboração, pois apenas promove a execução do serviço. Mas, conforme podemos perceber, suas características não se encaixam a qualquer tipo de descentralização apontada. Temos ainda que, por ser uma pessoa física que participa do concurso público, que também é conhecido como delegatário, este será, dessa forma, o responsável direto por qualquer situação que venha a ocorrer dentro do cartório. Fica claro dessa forma que a delegação cartorária ela é uma modalidade sui generis de delegação por colaboração, não se confundindo com a permissão ou a concessão, sendo realizada, portanto, através de concurso público, sendo o poder delegatário obrigado não só a fazer o concurso público, como também delegar o serviço àqueles que passam neste concurso, sendo que esse concurso público somente será feito por pessoa física, que serão remunerados por meio de taxa.